Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia. No programa dessa semana vamos falar sobre fibromialgia. Aproveitando que estamos no Fevereiro Roxo, que é o mês da conscientização e tratamento da doença e também de outros problemas crônicos. E olha só esse dado, gente. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a doença afeta cerca de 3% da população brasileira. Para a gente entender um pouco mais sobre fibromialgia, tratamento, prevenção, nós recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde a doutora Isley Tanigawa, que é médica especialista em acupuntura e membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Doutora, bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada, Lívia. E recebemos também o Dr. Renan Jorge, que é médico intervencionista da dor e acupunturista, membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, a quem também agradeço a participação. Bem-vindo, doutor. Olá, Lívia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, já começo com você, doutor, porque o mais importante para começar a entrevista é entender exatamente o que é a fibromialgia, se tem uma causa específica, que causa é essa. Começo com o senhor, então. Tá, vamos lá. Fibromialgia ela é uma doença crônica, um pouco complexa, que até hoje não tem uma definição clara sobre o que acontece nos pacientes. Temos alguns indícios, né? Antigamente o que se pensava que era uma doença autoimune, reumatológica, já meio que caiu por terra. Então hoje o que acontece é que ela é uma síndrome com alguns sintomas que prevalece, na verdade, o principal sintoma, a dor musculoesquelética generalizada, que uma dor que migra, que ela anda, né? Os não pacientes tem um ponto específico. Falam, não tem um ponto específico. Nos critérios diagnósticos de antigamente, né, se incluía os tender points. Então, o paciente precisava apresentar 9 dos 18 pontos já pré-estabelecidos, que hoje não existe mais. Mas são pontos que normalmente o paciente tem dor e que nos direciona para a gente pensar se pode ser uma fibromialgia ou não. E aí, o que acontece é que há uma disfunção de diversos sistemas do nosso organismo, e principalmente no sistema de percepção dolorosa. Esse paciente tem uma sensibilidade aumentada à dor. Sim, o diagnóstico é feito de forma clínica apenas, existem exames. Como que é feito esse diagnóstico da doença, apesar dessa complexidade em determiná-la? Ela é de forma clínica, tá? Então não existe um exame que você vai fazer e você vai identificar. O que você faz é pedir alguns exames para descartar outras doenças, o que pode ter algumas doenças associadas, inclusive, e que confundir o diagnóstico, como, por exemplo, algumas doenças autoimunes. Tem pacientes que têm essas doenças em conjunto, e aí a gente tem que saber pedir esses exames para poder excluir uma doença ou saber o que a gente está lidando, para a gente de fato conseguir definir se é um paciente com fibromialgia. O diagnóstico não é tão fácil, tá? Tá. Agora, doutora Isley, quando a gente fala de dor, a gente fala de tantas intensidades possíveis, e quem não tem fibromialgia talvez não tenha compreendido muito bem qual é o tamanho dessa dor. Ficou muito bem explicado, mas o tamanho dessa dor é uma dor incapacitante, ela varia de um paciente para outro? Em geral, o paciente com fibromialgia, Lívia, ele tem uma sensibilidade maior à dor. Então, ele é uma pessoa que Bom, a dor por si só, na sua definição, ela é subjetiva. Sim. Cada um tem a sua percepção. Mas no caso da fibromialgia, os pacientes tendem a sentir mais dor, coisas que para a maioria das pessoas não causa, para essas pessoas causa mais dor. E por estarem sempre sentindo mais dor, eles estão sempre mais vigilantes. E a gente reconhece muitas vezes já um sinal de catastrofização, de sentir um pouco de dor, mas aquilo ali já toma uma dimensão muito grande, que acaba não sendo compreendido pelos familiares, pelas pessoas que convivem com a pessoa e até por muitos profissionais da área da saúde. Então a gente tem que sim, Lívia, falar sobre o paciente com fibromialgia. A paciente, porque em geral são mulheres. Muitas vezes, por exemplo, todo mundo pode ter uma inflamação no ombro, uma bursite. E essa bursite dói efetivamente, mas no caso do paciente com fibromialgia, por exemplo, pode desencadear uma crise. E aí a pessoa começa a sentir dor muscular espalhada pelo corpo. Então é importantíssimo que esse paciente seja muito bem orientado em como que ele se cuida no dia a dia. É um exercício de autoconhecimento muito importante.
muito importante, acho que até um convite da vida para que essa pessoa trabalhe seu autoconhecimento, porque o paciente com fibromialgia, ele tem que ser muito bem educado pelos profissionais da área da saúde para entender qual o nível de dor, que medicação tomar, porque não é medicação que as pessoas geralmente acabam tomando, como anti-inflamatórios, não. E assim, é pro simples, sabe? É um anti-inflamatório simples, mas reconhecer também os seus momentos de estresse. E aí aqui estresse é desde um estresse emocional, seja uma sobrecarga, um período que a pessoa está muito cansada, seja uma briga, seja um grande susto, seja alguma dor mesmo que ela esteja sentindo, seja um estresse de um resfriado. Tudo isso pode desencadear uma crise de fibromialgia. Então esse paciente tem que se conhecer muito bem e se cuidar muito bem ao longo do seu dia a dia. Para ver se eu entendi bem, doutora Isley, então essas dores elas podem ser pontuais e potencializadas pelo fato de o paciente sofrer com uma fibromialgia, não necessariamente são dores constantes. Um paciente que vive com dor, um paciente que não pode ser tocado, que eu já ouvi, não sei se faz sentido isso, pessoas que têm fibromialgia e que não suportam, às vezes, um simples toque de alguém, às vezes uma mão que toca alguém com uma pressão um pouquinho maior. Isso pode acontecer em alguns casos? Pode acontecer. Não é o quadro mais comum, assim, sabe? De um simples toque causar dor, mas é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior. Sim, sim. E aí, como que essa pessoa pode se cuidar no dia a dia também, né? O paciente que sabe que tem fibromialgia, como que se cuida no dia a dia? E o legal é que o que essa pessoa tem que fazer é o que vai fazer bem para ela, para tudo, para prevenir a crise de fibromialgia, mas também diabetes, pressão alta, questões de demência, que é o quê? Dormir bem. O paciente com fibromialgia costuma ter um pouco mais de dificuldade com sono, mas é um paciente que tem que priorizar o seu sono, sabe? Procurar dormir lá entre 7 e 9 horas de sono e verificar que se esse sono está sendo reparador, se no dia seguinte ele se sente reenergizado. É um paciente que tem que fazer atividade física. Sim. Precisa, todo mundo precisa fazer atividade física, mas o paciente com fibromialgia tem que entender que um dos seus medicamentos é a própria atividade física. E aqui a atividade física aeróbia, aquela que trabalha o corpo todo e que acelera o batimento cardíaco, que começa a ficar ofegante, esse é um ponto muito bom. Atenção para não exagerar, porque pode causar dor. E fortalecimento muscular também é importante, mas aí tem que ter uma conversa muito importante, assim, multidisciplinar, com o fisioterapeuta ou com o educador físico, porque esse paciente tem que dosar essa quantidade de força para não desencadear dor também. Eu fico pensando, doutor, porque geralmente quem tem esse costume de praticar atividade física, vez ou outra você muda um treino, você faz algo com mais intensidade e a pessoa que não sofre com fibromialgia já sente dor. Então imagino que a pessoa que sofra tem de ter esse cuidado redobrado, como explicou a doutora Isley, né? Como você falou, né? Se você vai na academia, você tem fadiga muscular no dia seguinte, em alguns casos. Sim. O paciente com fibromialgia, por ter essa predisposição a ter uma dor aumentada, isso vai se acentuar a ponto dele achar que ele está doente, ele está em crise e afastar ele da atividade. Então, esses pacientes eles têm que ser muito bem conduzidos, orientados sobre a educação, né, em dor, a educação do problema de saúde que ela tem, para ela compreender, né? Tem que estar acompanhado de um fisioterapeuta, de um personal trainer, sim, que tem algum conhecimento sobre a condição, né? E aí, dessa forma, você consegue conduzir melhor essa prática, né? É o pilar principal do tratamento, é o estilo de vida, né? E aí inclui o exercício como ponto assim, importantíssimo para o tratamento, para o benefício desse paciente. Só que os pacientes, às vezes, né, andam uma quadra e sentem dor. E como você vai falar para ele correr ou fazer um esporte um pouco mais intenso? Então é tudo adaptativo. Não são todos pacientes. Tem pacientes que vão fazer musculação tranquilo, tem pacientes que vão correr, tem pacientes que vão lutar jiu-jitsu, dançar, mas tem pacientes que não vão conseguir andar uma quadra porque sentem dor. Sim. E no dia seguinte está com fadiga. Então você fala, então você vai andar meia quadra hoje, todo dia, vai descer, vai se expor um pouco à luz solar, vai andar um pouco e vai voltar. Vai passear com o cachorro. Né? Então, os benefícios de passear o cachorro não é só também o movimento, mas também trabalha essa questão humoral, né? A saúde mental, da saúde né? mental. Então, você tem que adaptar a cada
paciente o tratamento, a prescrição do exercício, tá? Então isso é muito delicado, porque se o paciente vai no pronto-socorro, toma uma medicação, aí o médico fala, olha, você tem que fazer exercício e ponto. Né? E o paciente tem fibromialgia, não é bem assim. Então, ela tem que procurar profissionais especializados que possam orientar ela, porque senão ela vai ficar convivendo com a dor e achando que não tem solução e fugindo do tratamento, que é um dos principais, né, o exercício físico. Pode falar, doutora. E uma outra questão que é muito presente nas pacientes com fibromialgia é a fadiga, é a sensação de cansaço muito importante. E muitas vezes esse cansaço muito importante é uma falta de condicionamento físico. Uma pessoa que, como não faz atividade física para se preservar, né, com medo de que desencadeie dor, ela não se condiciona, não tem um cardiovascular preparado, né, os músculos mais preparados, ela se sente mais cansada. Então, a atividade física também é importante para a gente cuidar desse aspecto que é importantíssimo. Começa a fazer atividade física com cuidado, lembrando que assim, não tem isso é muito pouco, todo movimento importa. Sabe, o que estiver ao seu alcance. E isso vai aumentando aos pouquinhos também. Aí melhora, inclusive, a fadiga. Sim, nós falamos aqui sobre a importância do sono, o doutor Isley falou. O doutor Isley também chegou a falar de algumas doenças que podem estar associadas, citou até diabetes, né, doutora, um pouquinho mais cedo. Falamos sobre saúde mental. Existem algumas questões, algumas doenças ou alguns transtornos que exigem atenção no caso do paciente que tem fibromialgia, doutor? Todas, né? Todas. Eu acredito que a gente tem que ficar atento a todas que estão sendo mascaradas pela dor, pelo sofrimento do paciente, que as pessoas não dão muita atenção e acabam deixando por investigar. Sim. Né? Então, a gente sabe que 30%, por exemplo, dos pacientes com artrite reumatoide ou dos pacientes com lúpus, eles têm fibromialgia associado. Então, às vezes, você está tratando lá a condição do paciente, mas está esquecendo da fibromialgia e esse paciente vai continuar sofrendo, ele não tem um diagnóstico formado. Assim como aquele paciente que é sedentário, né, não faz atividade física, não está comendo bem, não está dormindo bem, tem predisposição a ter diabetes, doenças metabólicas, hipertensão arterial. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes, dar atenção para valorizar a dor dele, né, e fazer ele entender que a gente sabe que você tem dor, né, e que você está sofrendo. Então, conscientizar os médicos também sobre essa doença, porque muitos médicos ainda não têm uma percepção formada, né, um posicionamento formado sobre o que é a dor crônica, que não é um sintoma, é uma doença em si, né, é um problema em si que tem que ser tratado separadamente, tem essas questões da sensibilização central à dor, então esse valor ao que o paciente nos passa, né, sobre o seu sofrimento é muito importante para a gente poder tratar a fibromialgia e dar espaço para a gente conseguir identificar outras doenças associadas, né? Como Sim. a gente está conversando aqui. Eu, ouvindo vocês, doutora Isley, eu começo a entender que eu dei uma pesquisada sobre a doença antes de falar com vocês e eu vi que há muitos casos, até um percentual considerável, em que pacientes desenvolvem a depressão. E parece que eu começo a entender porque não é fácil você lidar com algo que te incomoda às vezes o tempo todo, que algumas vezes possa te incapacitar e que muitas vezes não é compreendido pelas outras pessoas e nem por alguns médicos também. É mais ou menos nessa linha? É essa conexão? Sim, é por essa conexão e tem uma outra conexão também que é por uma deficiência de neurotransmissor. Os neurotransmissores físico, né? que Sim. cuidam, né, pra gente sentir menos dor, são assim, muitas vezes os mesmos que ajudam a gente a se sentir melhor, a ter mais ânimo para fazer as coisas. Por isso que muitas vezes até associam a fibromialgia à depressão. Fora tudo isso que você falou. É claro que é um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande, mas que a pessoa consegue aprender a lidar com ele e ter uma qualidade de vida muito boa. Uma coisa que eu acho fundamental a gente falar aqui é que todo paciente que tem fibromialgia muitas vezes acaba sendo estigmatizado por ser uma pessoa que, nossa, reclama muito de tudo. Então é importante que tenha essa conscientização das pessoas, porque muitas vezes, e aqui é para fibromialgia, mas é para qualquer questão de sofrimento, e sofrimento a gente está falando de saúde mental. O indivíduo que está sofrendo, muitas vezes ele tem uma manifestação que não é agradável. Começa a ficar um pouco mais ranzinza, irritado, ou com muito cansado, quer se isolar. São comportamentos que causam um pouco de repulsa. E a gente tem que lembrar que muitas vezes é um pedido de socorro
E aí a gente tem que sim olhar e falar assim, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa. Você quer falar sobre isso? A gente não precisa ter resposta, mas a gente precisa mostrar para a pessoa que ela está sendo vista. Assim, eu estou te enxergando, quero entender o que acontece, e se eu não souber o que a gente vai fazer, a gente vai procurar quem saiba. Sim. Isso traz muita esperança. Sim, conforto, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho em tratamento medicamentoso, em muitos dos casos, como a gente tá falando aqui, e terapias. E aí, como ambos têm essa ligação com a acupuntura, imagino que seja uma terapia interessante nesses casos também, né, doutora? Assim, a acupuntura, ela vem de uma forma tanto para olhar para o momento, para olhar para a dor do paciente, mas principalmente para ajudar a manutenção desse paciente no seu dia a dia. A acupuntura ajuda muito na diminuição da ansiedade, na regulação do estresse, que a gente fala de sistema nervoso simpático e parasimpático, né? O simpático é o que deixa a gente mais alerta, mais ativo, o parasimpático é o que relaxa. A nossa vida já deixa a gente mais ativado. A acupuntura ajuda a gente a encontrar um pouco mais desse equilíbrio e ajuda também de diversas outras maneiras, ajudando a pessoa a ter mais condições de fazer suas boas escolhas de autocuidado. Sim. Todo paciente em algum momento vai precisar de medicamento, doutor, ou não? Não, nem todos os pacientes, tá? Tem pacientes que vivem muito bem só fazendo atividade física, fazendo alguma terapia como acupuntura, que é menos invasiva no sentido de tomar algo, né? Se submeter a alguma coisa que possa ter um efeito colateral. Então, os efeitos da acupuntura são mínimos, né? Desde uma dorzinha local a um hematoma local. Então, é uma terapia muito bem recomendada, a acupuntura, né? Também não é para todos os pacientes. Tem pacientes que vão estar em crise e você não vai conseguir nem agulhar o paciente. E aí isso pode criar até uma repulsa. Mas na grande maioria dos pacientes tem uma resposta muito boa à acupuntura, né? Principalmente quando faz um tratamento crônico, para manutenção, para diminuir as possibilidades dele ter crise, porque você vai manter ele numa constante em controle, né? Além disso, da parte medicamentosa, né, muitos pacientes vão precisar. Então, pacientes para o tratamento, quando a dor crônica ela é mais intensa, está com dificuldade em introduzir um exercício para dormir, porque tem ansiedade, porque muitas das medicações para controle de dor crônica são medicações que tratam também ansiedade e depressão. São medicações que regulam o sono, né, como alguns anticonvulsivantes e alguns antidepressivos. Tá? Então, vai depender dos sintomas do paciente a escolha do medicamento. Existe, obviamente, os principais, mas você consegue... você está dormindo mal, então vamos tentar dar um remédio que trabalha na dor e no sono. Você está muito ansioso durante o dia, vamos trabalhar um remédio que tire um pouco a ansiedade e trabalhe a dor junto. E por ser uma doença crônica, muitas vezes essas medicações são de uso crônico, assim como uma hipertensão, uma diabetes, você vai ter que tomar por muito tempo, a fibromialgia também, tá? Não que isso seja uma sentença, mas em alguns casos toma, em alguns casos você consegue retirar, diminuir dose no futuro e ter remédios à disposição para crises. Alguns analgésicos simples, alguns analgésicos um pouco mais fortes, como ela falou, anti-inflamatório, a gente não utiliza porque a fibromialgia não é uma condição inflamatória, é mais do sistema nervoso e dos sistemas de supressão de dor. Então, o anti-inflamatório não vai resolver. E às vezes tem os efeitos colaterais, né? Então, analgésicos simples são aliados muito bons para crises. Relaxantes musculares são aliados muito bons para crises. Então, o paciente às vezes quer fazer uma atividade difícil e não consegue, né? Quer andar uma quadra e não consegue. Então, toma um analgésico simples antes, meia hora, 40 minutos antes, e vamos tentar. Pô, fui bem, vamos continuar até o corpo se adaptar e aí você vai retirando a medicação, não é também vai precisar tomar para sempre. Tô com muita fadiga após exercício. Podemos tentar um relaxante muscular, não é obrigatório, mas é uma opção terapêutica que a gente tem que ter ciência para utilizar quando necessário, né? Então essas são a forma medicamentosa que a gente tem aí para auxiliar nesses pacientes. Por isso que é importante o médico ou a equipe multidisciplinar ter essa relação próxima com o paciente, para fazer esses testes, para conhecer as necessidades e ser assertivo nesse tratamento, doutora. Sim, perfeito, Lívia. Muitas vezes o paciente também tem medo de tomar medicação. Fala, não quero tomar tanto remédio, mas assim,
puxa, se bem indicado pelo seu médico, que bom que a medicação existe, mas você pode fazer muito mais coisas por você também ao longo desse período, seja cuidando do seu estilo de vida, mas também, que estávamos conversando um pouquinho antes aqui, a terapia cognitivo-comportamental é também uma terapia que é muito eficaz quando a gente olha para o paciente com fibromialgia, porque ela ajuda a gente a se entender melhor, ajuda a gente a quebrar algumas crenças limitantes, ajuda a gente a entender o que está acontecendo mesmo e a não catastrofizar, e ajuda a gente a entender como que a gente reage, né? E aí conseguir escolher melhor. Então, sim, a medicação, quando necessária, é maravilhosa. E lembrar que, para além disso, a gente não ficar se apoiando só na medicação, como toda doença crônica, a gente aprender a se cuidar melhor no dia a dia, cuidar, seja com a acupuntura, com a medicina do estilo de vida, com a terapia cognitivo-comportamental, para você e se conhecendo e se mantendo bem. Eu acho que terapia serve para qualquer caso, viu, doutora? Eu não tinha pensado nem para o caso de fibromialgia. Te ouvindo, acho que sem exceção. Agora, eu fiquei com uma dúvida agora e até com uma preocupação também. Porque, embora seja uma doença prevalente, como vocês têm destacado, em mulheres entre 30 e 55 anos, ela pode acometer pacientes idosos, jovens, homens e crianças. Pode acontecer com crianças também? Pode acontecer. Mas não é comum. Não é o mais comum. Não. Comum vai ser na mulher, vai ser da meia-idade, dos 35 aos 60 anos, mas pode acometer na adolescência, pode acometer na infância. Né? Existem fatores genéticos de predisposição. Eu ia te perguntar isso. Então, Boa. Até 8%, até uma pessoa com fibromialgia, que tem pais com fibromialgia, ela tem até 8%, ou 8 vezes mais chance de ter fibromialgia do que a população normal. Isso não é uma sentença, não é que você vai ter, mas você tem predisposição. E aí existem vários fatores ambientais que vão fazer com que você possa vir desenvolver a acupuntura, a fibromialgia, perdão. E aí desde traumas na infância, traumas de algum estresse que modulou e mexeu com o seu organismo de uma forma tão intensa e cronicamente, muitas vezes, que modificou essas percepções, né, de humor, de dor no organismo e criou-se a fibromialgia. Então, eventos físicos traumáticos, de um acidente de carro, que você ficou muito tempo com dor e em tratamento, pode desenvolver uma fibromialgia no futuro. Alguns traumas emocionais que pode acontecer durante a vida, alguma repreensão, algum abuso, e aí isso também pode vir a se desenvolver. Existem fatores relacionados a questões hormonais, às vezes uma infecção viral que você teve um dia e ela teve alguma complicação, ela pode vir a desenvolver fibromialgia. Óbvio, mais em pacientes que têm a predisposição, mas isso não é obrigatório. Mas é possível falar em algum tipo de prevenção, pelo que eu estou percebendo, doutora, é por aí? Tem o caráter genético, mas assim, genética, a gente fala que não é o nosso destino, né? Olhando para todas as doenças crônicas, 20% está ligado à genética e 80% ao estilo de vida e aos determinantes sociais da saúde. Você falou de criança. Uma coisa que a gente pode fazer por qualquer ser humano é cuidar bem dessa criança física e emocionalmente, porque isso vai impactar no adulto que ela vai ser. Seja pela alimentação, e aí aqui é uma alimentação principalmente que seja rica em fruta, verdura, legume, grão integral, semente, que a gente incentive essa prática de atividade física, isso para qualquer ser humano em qualquer idade. Né? Atenção ao sono, e aí o celular tem atrapalhado muito o sono das pessoas. Poxa, muito. Hoje em dia, e o sono, eu acho que é um dos principais gatilhos para abrir uma crise de dor na fibromialgia. Né? Pessoas que dormem muito mal, e ainda que não tenham predisposição, elas podem então desenvolver fibromialgia, ou é preciso ter outros fatores combinados com? Não, é uma combinação de fatores, né? Como o Dr. Renan disse, é uma síndrome, tem vários fatores, mas eu falo que assim, a sorte ajuda quem se prepara. Exato. Né? Exato. O sono é muito importante, sim. Se você é uma pessoa que vive estressada, você trabalha muito, você dorme mal. Tá descrevendo quem, doutor? É pessoal isso? Não é não, né? A sociedade. A sociedade, atual, exatamente. Né? Então isso a gente vê muito. Então, você está em estresse crônico.
você está em uma inflamação basal crônica, aquela inflamação aguda que dá uma inflamação no joelho quando você bate, fica vermelho. Não, mas o seu corpo está em estresse crônico, com substâncias pró-inflamatórias circundando. Isso predispõe doenças metabólicas, né? Predispõe a hipertensão arterial, predispõe a diabetes, entre outras doenças. E a fibromialgia pode ser um fator desse estresse crônico, porque vai mexer também não só nesses sistemas cardiovascular, metabólico, mas também no sistema nervoso. Tá? Por quê? Porque a gente entende que o sistema nervoso ele também é sensível a essas substâncias pró-inflamatórias e no paciente fibromialgico elas são mais acumuladas. Tá? Então o estresse está muito relacionado. Então o estresse ele é um gatilho, inclusive, das crises quando o paciente tem fibromialgia, mas ele pode ser um fator para desenvolvimento se você tem um estilo de vida completamente danoso, né, ao seu organismo. Para reforçar então, doutora, a gente está quase caminhando para o fim do programa. Pacientes que estão, ou pessoas que estão agora nos acompanhando, sentem essas dores intermináveis em intensidades diferentes, ainda não procuraram um especialista, mas podem ter fibromialgia. Qual é a orientação para essas pessoas? É procurar, em primeiro lugar, um atendimento médico, porque a avaliação clínica e de exames que forem necessários ajuda a gente a entender se é fibromialgia mesmo ou se é alguma outra coisa que a gente tem que tratar também. Qual especialista exatamente procurar? Ou pelo menos para começar, porque a gente fala de um tratamento multidisciplinar, tá, né? Bem. Bom, para começar. Se a gente for falar por especialidades, eu acredito que a reumatologia e dor são especialidades, né, muito direcionadas, mas um bom clínico geral, um bom médico de família, né, que a gente tem no SUS, muitos médicos de família, um bom ortopedista. São profissionais que têm um treinamento para fazer essa diferenciação do que é do que não é. Boa. E é possível, com tratamentos, ter qualidade de vida, doutor? Com certeza. Eu vou puxar um gancho da terapia cognitivo comportamental que a gente está falando. Então, sim. Tem estudos que mostram que a TCC, né, terapia cognitivo comportamental associada ao exercício, tem desfechos em dor e qualidade de vida melhores que o uso de medicações isoladamente. Medicações para controle crônico. Então, a medicação, né, ela é uma muleta, né, para você conseguir alcançar aí uma estabilidade e conseguir fazer as práticas, né, de estilo de vida. Então, não adianta só a gente tomar a medicação, tá? A gente precisa sim fazer, né, essas terapias, fisioterapia, exercício, terapia cognitivo-comportamental principalmente, mas outras terapias o paciente pode se beneficiar, então técnicas de relaxamento, né, tudo prescritas aí por um psicólogo. Acupuntura é um grande aliado, eu acho que é um dos... precisa estar pelo menos na prescrição inicial de todo paciente. Se o paciente vai se adaptar ou não, aí vai variar muito, assim como outras medicações e outras terapias. Tem paciente que vai se dá muito bem com um tipo de terapia ou medicamento. Individual, né, doutor? E o outro Cada não, caso é um caso. Então, é difícil. Sono, né? Alimentação, faltou alguma coisa eu falar, mas eu acredito que... E acho que a gente se conhecer para não se levar à exaustão, à fadiga. Isso vale para todas as pessoas. Eu acho que o autocuidado é universal. Sim. Vale para todas as pessoas e para todas as doenças crônicas. Sim. Mas no caso da fibromialgia, em especial, cuidado, se reconheça para não se levar à exaustão. É uma atenção especial. Fazer pequenas pausas, ter esse momento de descanso. Na atividade física, vocês falam? Não, na vida. Às vezes assim, resolvo, tava com dor, não me mexi, fiquei lá quietinha aqueles dias, falei assim, hoje eu tô me sentindo bem, então hoje eu vou fazer a faxina da minha casa inteira, porque eu tô bem. E aí eu começo a chegar na exaustão, essa exaustão pode levar a uma crise de fibromialgia. Então, de se conhecendo, não é para ficar parado, é para fazer. Mas ir respeitando os seus limites, de dar esse contorno para os limites. Todos têm que fazer isso, né, no seu dia a dia, mas a questão é que esses pacientes são mais sensíveis a essas mudanças comportamentais. Sim. Então, ele tem que entender, ele tem que dar uma identidade nova para ele não se catastrofizar e ter uma relação melhor com a condição. Então, ela saber os gatilhos, né? A gente tem os nossos gatilhos, mas a gente passa, vai, atropela, a gente vai ver lá na frente, muitas vezes uma ansiedade, né, um cansaço, mas no paciente com fibromialgia os sintomas são muito mais atenuados, não, agravados. Então eles têm que ter um melhor controle, eles têm que saber se adaptar melhor à condição deles.
Bom, nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Falamos com a doutora Isley Tanigawa, médica especialista em acupuntura. Doutora, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Lívia. E recebemos também o doutor Renan Jorge, médico intervencionista da dor. Muito obrigada pela presença também, doutor. Obrigado, Lívia. E eu fico muito feliz, né, da gente poder trazer essas informações. É muito importante no mês agora de conscientização, né, o Fevereiro Roxo, sobre a fibromialgia. Tentar desmistificar um pouquinho, né, a doença e trazer uma informação de qualidade. Parabéns pelo programa. Né? Obrigada. É um programa excelente, traz muita informação boa de saúde e agradeço o convite. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente, é só nos encaminhar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.